Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui da internet. Eu peço, gente, encarecidamente, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha meus amigos, olha minhas amigas, eu tenho recebido inúmeras perguntas em relação ao BPC. Todo mundo me pergunta, e aí Rumo ao Nada? Como que é agora? Qual critério o INSS de fato vai usar para conceder ou para manter o BPC? Será de 1/4 do salário mínimo como era antigamente? Será que é meio salário mínimo como foi proposta na lei? Gente, tá bastante confuso. Eu trouxe uma matéria, na verdade eu passei a tarde inteira pesquisando, lendo sobre o assunto, me inteirando, e eu trouxe para vocês algumas informações que eu julgo esclarecedora nesse momento. E eu espero que você preste bastante atenção, porque o meio de campo, gente, nessa questão continua muito enrolado, muito embolado, digamos assim. Eu li, gente, uma matéria bastante esclarecedora que está publicada no portal de notícias UOL em relação ao BPC. O que de fato está valendo nesse momento? Estou me referindo ao critério da renda, né? Para a concessão do BPC. Está valendo 1/4 do salário mínimo, R$261, ou está valendo meio salário mínimo, como está previsto na Lei 13.981 de 2020, que foi publicada dias atrás no Diário Oficial da União. A nova lei que cria o auxílio emergencial de R$600 do coronavírus também mexeu nos critérios de acesso ao BPC. Vocês devem estar se lembrado, né? Que é pago o BPC, gente, para quem não conhece, é um benefício que é pago a idosos e deficiência de baixa renda, ou seja, aqueles que nunca contribuiu para o INSS. A lei, gente, aprovada pelo Congresso Nacional, ampliava o acesso ao BPC para mais famílias com a aplicação, né, Só que infelizmente a ampliação ela foi vetada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, vocês lembram, o PLS 55 ele elevava de 1/4 do salário mínimo para meio salário. E aí, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro pegou e vetou. Só que essa nova medida provisória lá, né, gente, que tratava, né, desse auxílio emergencial para os trabalhadores informais, também colocou o BPC no meio. Aí houve um acordo, gente, vocês devem estar lembrados, entre governo e oposição. Aí a oposição e o governo chegaram à conclusão, se já que não tem dinheiro para ampliar o BPC esse ano, vamos deixar combinado, o BPC passa a valer com as regras, com a regra lá 13.981 a partir de 2021. Só que infelizmente, sabe o que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro não cumpriu o combinado, foi lá e vetou novamente. Ou seja, é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro veta a ampliação dessa lei. Primeiro, ele vetou para que ela fosse aplicada agora, nesse exato momento, no ano de 2020. A segunda vez, ele vetou para que ela fosse ampliada no ano de 2021. Com isso, gente, continua valendo o critério de renda familiar de no máximo R$ 261,25 por pessoa para ter acesso ao benefício mensal de R$ 1.045, segundo especialistas. Ou seja, especialistas da área previdenciária estão dizendo nesse momento que o que está valendo para a concessão do BPC é R$ 261, ou seja, a renda per capita por integrante da família. Inclusive, gente, o site UOL ele procurou o Ministério da Cidadania, né, buscando uma explicação para que o Ministério da Cidadania viesse a público e esclareça a população. E aí, o que está valendo? É de fato meio salário? Ou é o R$ 261? Mas como eu já frisei aqui, os especialistas previdenciários dizem que nesse momento o que prevalece de fato para a concessão do BPC é a renda per capita de R$ 261. O vai e vem sobre as regras do BPC começou em março, quando o Congresso estabeleceu que o critério da renda familiar subiria para até meio salário mínimo, ampliando o número de pessoas que passaria a ter direito ao BPC, né? O governo foi contra a ampliação e tentou derrubá-la, mas não conseguiu.
Inclusive, gente, em uma decisão monocrática, o TCU chegou a suspender, vocês devem estar lembrados, a ampliação, até que fosse definido de onde ia sair a verba para pagar os novos beneficiários, que segundo o governo elevaria as contas públicas a mais de 20 bilhões de reais mensais, né? Vocês lembram disso, né? Que foi um dos argumentos que o TCU usou na época para atender um pedido do ministro da Economia, o Paulo Guedes, para que a elevação da renda para meio salário mínimo não fosse instituído. O TCU pegou e voltou atrás e a Lei 13.981 foi publicada no Diário Oficial da União. Gente, agora, pelo que tudo indica, a Lei 13.000, como já frisei aí, 981, ela está servindo para bonito, ela não tem validade. Mas voltando ao PLS 55, que tornou a Lei 13.981 de 2020, o ministro do Supremo, né, gente? Agora vamos entender mais um pouco. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, em uma liminar, derrubou a ampliação da renda, usando o argumento que a aplicação de gastos desse momento fere a lei de responsabilidade fiscal. O ministro do Supremo quer dizer que, se o Senado aprovou uma lei, ele deveria apontar de onde sairia a verba, né, o dinheiro para cobrir esses novos beneficiários do BPC. Ou seja, atendeu mais ou menos o entendimento do TCU, mais ou menos atendeu, né, de fato o que o presidente da República quer, né, que não é a ampliação do BPC. O governo federal quer que as regras de concessão do BPC sigam valendo 1/4 do salário mínimo. Olha o que diz a advogada previdencialista, ou seja, especialistas previdenciários do porte, gente, de Adriana Bramante e João Badari e Rômulo Saraiva. Voltou a valer a condição de acesso de 1/4 do salário mínimo para o membro da família. O Congresso, porém, pode derrubar esse veto do presidente. O que de fato o presidente pode vetar? O Congresso pode derrubar o veto, gente. Vocês lembram do acordo que eu falei para vocês? Que foi firmado entre governo e oposição, que se já não tinha dinheiro para pagar o BPC, então que as novas regras passassem a valer a partir do ano que vem, mas abriram uma série de, digamos assim, de condições que já poderiam estar valendo, né, que eu já vou especificar para vocês aí na frente. Aí, nesse sentido, o Congresso ainda pode derrubar esse porém, esse novo veto, né? Como já expliquei para vocês, o presidente Jair Bolsonaro já vetou 2 vezes a ampliação do BPC, ou seja, um para entrar em vigor já em 2020 e o outro para o ano de 2021. Só para você ver, gente, o quanto está complexo essa questão da renda do BPC. Apesar de especialistas interpretarem que está valendo o critério de 1/4 do salário mínimo, a lei, né, do Corona Voucher deixa vagas a algumas questões. Porque você sabe que pela lei aprovada, a pandemia do coronavírus pode subir o critério em alguns casos, né, gente? Aqui, gente, que foi combinado, né? O Congresso Nacional, ali com a conversa entre oposição, situação, aquela mesma balela, mesma conversa de sempre, né, gente? O pessoal do governo com a oposição chegaram a um acordo. Como já frisei para vocês, se não tem verba para pagar a elevação do BPC esse ano, então estende-se geral, né, para o ano de 2021, mas fica aprovado alguns critérios onde já poderia de imediato, né, gente, algumas pessoas conseguir o BPC já usando o novo critério, né? Olha, o texto diz que em razão de estado de calamidade pública, reconhecimento por decreto nesse ano e de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, o critério de renda pode ser ampliado para até meio salário mínimo, e isso ocorrerá, gente, seria, digamos assim, colocado em prática nos seguintes fatores, né? Mas, por enquanto, ainda está muito vago, não se sabe se de fato isso vai valer. Por exemplo, poderia usar-se o meio salário mínimo no caso da deficiência do beneficiário, o grau de deficiência, né? A dependência de terceiro para o desempenho de atividades básicas da vida diária, comprometimento, né, de orçamento do núcleo familiar,
com tratamento de saúde médico, fralda, alimentos especiais e medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviço não prestado pelo SUS, né, o Sistema Único, as SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. Para vocês terem uma ideia, gente, agora está muito vago, como eu já falei para vocês, já que o presidente, aí na questão desse auxílio emergencial, onde o BPC estava inserido novamente, o presidente vetou novamente essas regras aqui que poderiam, teoricamente, né, algumas pessoas ter o direito ao BPC, não se sabe ao certo se está valendo ou não. E agora, gente, para vocês entenderem o negócio, complica mais um pouco. Só para vocês terem uma ideia de como tá difícil entender o critério de renda do BPC durante o coronavírus, ainda há mais uma variante nessa história toda e você já vai entender de novo, gente. Há mais um quesito que deve ser levado em consideração. O Senado Federal, vocês lembram que aprovou por unanimidade a MP 873 de 2020. Você viu falar, né, que uma espécie de uma renda mínima ou uma espécie de ampliação do auxílio de R$600, né, que acabou contemplando mais categoria de trabalhadores. Você lembra disso? Pois é, foi colocado o BPC de novo. Aí, exatamente o que você está pensando. Só que nessa nova interpretação, os senadores querem que, devido à pandemia do coronavírus, o critério de renda de meio salário comece a valer imediatamente e não em 2021, como previa a lei anterior, o PL 1066 de 2020, né, que é o auxílio emergencial, o conhecido Corona Voucher, né, que se tornou lei, porque a lei do Corona Voucher, gente, é a lei 13.982 de 2 de abril de 2020. Pois é, gente. Aí é que tá, né? Lembrando que esse PL 873 de 2020 ainda irá à Câmara, ou seja, ele vai ser apreciado, ele vai ser proposta novas emendas e aí terá uma, digamos, uma discussão que pode mudar muita coisa desse texto, né, gente? Dessa medida provisória, esse projeto de lei, o 873, né, de 2020, onde acabou estendendo o benefício do auxílio emergencial para mais categorias, inclusive a desempregada e por aí vai, só que colocou o BPC lá. Gente, o que se entende disso tudo? O governo federal está decidido a não colocar em prática a ampliação do BPC, isso é fato. Ele tem procurado o TCU, ele tem procurado o Supremo para derrubar, só que senadores e deputados não estão conformados com isso. Ou seja, já é a segunda tentativa, né, do Congresso Nacional fazer com que essa lei se torne em vigor. Porque não entender de nossos parlamentares, gente, isso aqui ajudaria a enfrentar um pouco essa crise do coronavírus, né, principalmente para as pessoas mais fragilizadas socialmente, como as pessoas com deficiência, né? Mas enfim, meus amigos, eu vou, conforme vai surgindo fatos novos, eu vou atualizando para vocês. E vou prestar atenção da aprovação desse PL 873 na Câmara dos Deputados e trarei informação para vocês. Agora, como já frisei para vocês, especialistas previdenciários, né, gente, estão dizendo e afirmando que, infelizmente, o que segue valendo por hora é 1/4 do salário mínimo. Mas essa novela, gente, tem muitos capítulos pela frente.